Capítulo 2. Bella. Entrei na sala de reuniões me sentindo mais disposta a fazer acontecer. Chamei a atenção de todos os presentes atravessando a sala e me sentando numa das cadeiras da cabeceira. Aquele era um momento ímpar. Precisava manter uma postura que legitimasse meu comando e total entendimento sobre as decisões da empresa. Quando iniciamos, repassamos a leitura dos principais documentos em que obtivemos êxito nas negociações. Assim que terminamos, abri a apresentação para os tópicos que precisávamos continuar discutindo. Tudo parecia ir bem, melhor do que imaginava, quando um senhorzinho pequeno, com cara de poucos amigos, elevou a voz sobre a de todos os presentes. "Escuta, Dona Torres, onde estão os Andrade? Viemos até aqui para acertar as coisas com eles. Não que a senhora não me passe confiança, mas eu prefiro falar diretamente com o dono dos bois." Sorri, bem sem graça. Imaginei que minha competência fosse suficiente para dar conta do recado. Mas no Brasil, os negócios são feitos à moda antiga. Em muitos momentos, não basta só saber o que faz. É preciso um rótulo bem grande contendo especificações de família, ou um pau, mesmo michuruca, entre as pernas. E, infelizmente, eu não tinha nenhum dos dois. Para aqueles homens reunidos ali, eu era somente mais uma das incontáveis mulheres que trabalhavam naquele prédio, necessárias, subalternas e longe de ocuparem o espaço de um homem. Quando abriria a boca para responder, ouvi a voz grave atrás de mim. "Matias, a senhora Torres manda nessa empresa muito mais do que eu. O que ela não resolver, com toda certeza, também não poderei." O desgraçado falou, se aproximando da cadeira, e se sentou ao meu lado. "Mas estou aqui. Se precisa de um Andrade para continuar negociando, o Andrade chegou." Não dava para mensurar o quanto fiquei desconfortável. Uma cena patética de autoafirmação masculina às minhas custas. À medida que murchei, o paspalho foi criando corpo no meio de todos ali, contagiando com sua presença sufocante, para mim pelo menos. Os homens já não estavam mais concentrados num propósito. Aquilo parecia uma roda de amigos provando quitandas numa feira. Completamente diferente do meu modo de fazer as coisas. Eu e Max éramos como água e óleo. Eu era a água, claro. Max estava mais para a substância viscosa, pegajosa, que recobre a superfície das coisas, deixando sua marca por onde quer que passe. Daí por diante ocorreu o de costume. O traste mimado e chato monopolizou o restante da reunião. Nunca me acostumaria com aquilo. Max tinha uma personalidade magnética, atraía quem quer que fosse para sua teia. Ele sempre estava mostrando os dentes nessas ocasiões, hipnotizando todos com seu bom humor sorrateiro. Digo isso porque muitos funcionários tinham queixas sobre ele. Mal-educado e grosseiro. Eunício sempre me deixava a par de todas as desavenças dos corredores, e Max estava em quase todas elas. Quando a reunião terminou, estava exausta. Todos os meus ossos doíam. A tentativa de me manter firme foi desastrosa, porque meu corpo simplesmente enrijeceu. Quando todos já estavam saindo da sala, reunindo objetos sobre a mesa, senti que Max observava meus movimentos com curiosidade. "Então você sabe sorrir?" Perguntou com um ar descontraído e relaxado, afrouxando a gravata. Sem entender bem sobre o assunto da conversar, continuei o que fazia sem dar a devida atenção. Sabia que aquilo era fachada. Com toda certeza essa é sua versão real. "Está falando do quê? Sobre ontem? Vi você quando estava saindo." Nem me dei o trabalho de olhar para ele. "Quase não te reconheci." Olhei para ele, 2 braços dobrados sobre a cabeça, se apoiando encostado na cadeira. Lancei a pergunta seca e patética. "Por quê?" "Porque estava sorrindo. E você nunca faz isso aqui." O que ele queria? Ser simpático? Agora? Meses depois de infernizar minha vida, se colocando contra qualquer coisa que dissesse ou fizesse na empresa. "Tudo bem." Falei sem ao menos me dar conta que não fazia sentido responder aquilo. Peguei o que precisava e saí rumo à porta,
sem perder um segundo da minha simpatia com ele. Afinal, era para isso que estava ali, para garantir que ele cumpriria seu papel e tinha feito isso. O resultado da reunião provou o seu valor, assim como o meu também. Além de me despertar para minha condição na empresa. Se quisesse ter sucesso naquele lugar, teria que aprender a ser ainda mais firme nas minhas decisões e postura. Era Max, com toda a sua prepotência, outros funcionários que estavam sob meu comando, fornecedores, acionistas, técnicos em diversos setores. Uma verdadeira salada, quase toda feita de homens, servida para embaralhar as relações humanas. Mas estava tarde para pensar nisso. Tinham pessoinhas à minha espera. Desde o divórcio que minha mãe passou a morar comigo, e isso foi o que me salvou de formas variadas. A primeira delas, e mais importante, é que confiava nela para cuidar das minhas filhas. A segunda é que nos ajudamos a sair da solidão, nos consolando mutuamente. Perder meu pai a deixou de coração partido, assim como fiquei quando perdi Igor. Mas Cristina e Beatriz se encarregavam de dar às nossas vidas as cores que as circunstâncias haviam roubado. Enquanto arrumava minha bagagem para sair, Eunice entrou na minha sala mais esbaforida que de costume. Senhor Max quer falar com você. Tá até chamando ele de senhor agora? Diga ao seu senhor que seja o que for terá que deixar para amanhã. Estou saindo. Tenho um compromisso muito importante. Não esperei que respondesse. Contornei seu corpo com habilidade, prevendo que não teria tempo para me parar. Passei pela porta e saí quase correndo para o elevador. A coitada permaneceu parada por alguns instantes e me lembro de ver seu último olhar enquanto a porta se fechava. O dia quente e abafado deu lugar a uma fina chuva de fim de tarde. O trânsito no centro da cidade, que já não era nada bom num dia comum, parecia infernal no lusco-ofusco do entardecer. Minha tentativa de sair do escritório mais cedo redundou em longos minutos esperando no trânsito. Quando já dava o dia de trabalho encerrado, recebo a primeira de uma série de mensagens intrigantes. Você não veio ao meu escritório, saiu correndo sem passar aqui. Max queria saber o motivo. Sério mesmo? Exaustão. Esse era o motivo. Desculpe. Amanhã nos falamos. Uma pausa me fez pensar que a conversa ficaria por isso mesmo. Às vezes tenho a impressão de que não entende que sou seu chefe. Nem pensei muito para responder. Você não é. Tecnicamente, a chefia está a cargo de nós dois. Estamos na mesma função da empresa. Meu chefe é o Sr. Jorge. A resposta demorou alguns minutos. Sendo quem eu sou, tecnicamente não ajuda muito. A senhora pode até achar que somos iguais, mas não somos. Esteja na minha sala, amanhã, às 8 horas. Max de Andrade tinha um jeitinho especial de estragar o restinho do meu dia. E muita coragem para me enfrentar, desprezando todos os tiliques que já me viu dar por muito menos. Torres não era fácil. Ok, isso já sabia. E em todos os meses, desde que chegou, o único momento que a vi titubear foi na reunião com os fornecedores. O que ela diria ao Matias? Ela era sempre tão durona. Por que não colocou aquele tampinha para dormir? Já tinha feito isso comigo tantas vezes. O que me incomodava era o fato de que nunca me obedecia. Se a chamava, dava um jeito de não ir no mesmo momento. Até mesmo respondia que estava ocupada e, se quisesse, fosse até sua sala. Aprendi a ser educado com as mulheres, mas com o tempo percebi que Torres era imune a todo tipo de gentileza. Nem minha e nem de nenhum homem com quem trabalhávamos. Ao passo que era amiga das amigas. Nem parecia a mesma pessoa quando estava tratando com outra mulher. Parte disso estava explicada para mim. Torres era casada. Eu mesmo a vi com seu marido na noite anterior. Só poderia ser marido, porque seu comportamento era de alguém comprometido. E não existia comprometimento maior, não é mesmo? Casada com um homem que a respeitava muito, por isso era tão fria com outros homens. Pensava e balançava o copo, despertando com o barulho dos cubos de gelo se chocando. Pensando e olhando para a parede de vidro que me permitia enxergar a cidade, pessoas indo e vindo, carros, os barulhos mais ou menos próximos. Sentindo o torpor me tomando lentamente. Torres não podia me tratar daquele jeito.
Se não quisesse ser educada, tudo bem, mas teria que respeitar minha autoridade. Tinha autoridade de estar onde estava, tudo aquilo era meu. Ela era minha funcionária, trabalhava para mim. Tirei os sapatos e me deitei no sofá. Tentei raciocinar quantos dias faziam que bebia todas as noites. Praticamente uma garrafa por noite. Uma garrafa de uísque só para mim, inteirinha. Tantos pensamentos me assaltando e o efeito da bebida surgindo, dormi ali mesmo, sem nem me dar conta de onde estava. Com licença! Bati de leve na porta de Max e entrei sem esperar resposta. Éramos assim. Na verdade, esse modo invasivo de lidar com as coisas nessa empresa, aprendi com ele mesmo. Só que a cena que encontrei quando cheguei era diferente de todas as coisas que já havia presenciado naquela sala. Já passavam das 9 da manhã. Eunice afirmou que sabia que ele estava lá, mas não tinha como saber maiores detalhes. Achou até que ele tivesse chegado cedo, colocado suas coisas no escritório e saído em seguida. Talvez um departamento diferente, falar com alguém às pressas. Max era dinâmico e pouco dava satisfações sobre suas ações no ambiente da empresa. O que Eunice esqueceu de olhar foi a pequena área reservada que havia antes da sacada. Um biombo de madeira era a divisória perfeita entre os ambientes, onde ficava um sofá verde escuro, uma mesinha e algumas plantas pendendo da parede lateral. A porta de vidro toda aberta deixava passar os raios de sol e uma brisa agradável àquela hora. Max, espalhado no sofá, dormia como alguém que não tivesse uma só preocupação na terra. Suas roupas amassadas, ainda as de ontem, sem paletó, camisa completamente desabotoada, calças desalinhadas. A cara amassada na almofada só era menos patética que a baba escorrendo pelo canto da boca. Ao seu lado, o copo. A garrafa vazia caída no chão. Aquele homem sequer saiu daquele escritório na noite anterior. E por um átimo de segundo, me permiti ter um mínimo de complacência com ele. Quais seriam os motivos que levou um homem tão altivo, rico, arrogante e babaca a passar a noite no escritório? Nenhum. Essa foi a minha resposta. Afinal, não tinha nada com aquilo. Desde que entrei no trabalho, tinha a mais profunda ciência de que não deveria saber nada sobre ele. Nem uma vírgula além do trabalho. Max, comecei a chamá-lo. Max, acorda! Não. Totalmente ineficiente. Me debrucei sobre o sofá, só um pouco, o mínimo para alcançar algum lugar em que pudesse dar uns cutucões. Max, precisa acordar, falei batendo o dedo em seu braço. Ele abriu os olhos lentamente. Uma curiosidade sobre Max, muitas pessoas, como eu mesma, tenho que fazer um esforço danado para parecer adequada. Minimamente bonita, arrumada, sem olheiras, todas essas coisas. Mas ele, que tenho certeza, secou aquela garrafa, acordava como a bela adormecida, batendo os cílios longos e escuros. Sem esforço ou pretensão de parecer algo que não era. O rosto másculo e os cabelos ondulados, quase preto, foram se enchendo de vida. E o vi se levantar quase em câmera lenta, se sentando no sofá, limpando os cantos da boca. Que horas são? Perguntou numa voz rouca e contida. Esfregou os olhos e me encarou, ainda sentada na borda do sofá. Sua voz me despertou. Me levantei e fiquei parada ao lado do sofá. Mais de 9. Suas pernas penderam para o chão e, bem rápido, ficou de pé à minha frente. Max era alto e grande. O fato é que me sentia incomodada todas as vezes que tinha que ficar muito perto dele. Me sentia pequena, em estatura mesmo. Por mais que meus saltos fossem significativamente altos, não eram suficientes para minimizar nossa diferença de estatura. Dei 2 passos para trás, me colocando na habitual posição defensiva, e nem me dei conta do que perguntei em seguida. Por que dormiu aqui? Ele sorriu e coçou a cabeça. A camisa aberta saiu do lugar, e de uma maneira muito infantil, fui compelida a olhar para ele. O peito volumoso, o abdômen cheio e repartido em músculos que só conhecia em fotos, e na barriga sarada e muito gay do meu personal. Sentindo minhas bochechas corarem e temendo que ele notasse, saí do ambiente sem esperar resposta. Vou te dar um tempo para se arrumar. Falei e saí sem olhar para trás.
Nem sei o que me deu. De repente, era como se aquilo fosse algo muito reprovável de se fazer ali. Olhar para a barriga sarada do meu pseudo-chefe que dormiu bêbado no escritório. Isso tudo depois de ter me esculachado por não ter falado com ele antes de ir embora. O certo é que 40 minutos depois, ele estava entrando no meu escritório, como se nenhum evento anômalo tivesse ocorrido naquele dia. Impecável, barba feita, roupas alinhadas, perfume inebriante. Não pediu licença, entrou, se sentou e continuou comendo uma maçã, enquanto me via falar ao telefone. Certo, Daphne. Me envie a agenda, vou deixar tudo organizado. Obrigada. Daphne, esse nome não me é estranho, resmungou de onde estava. Daphne é a secretária do seu pai. Ela acabou de marcar a próxima reunião de acionistas. Será no início do próximo mês. Enquanto falava e andava entre a mesa e as prateleiras atrás de mim, realocava objetos em nichos específicos, quando o vi se esticar e pegar o calendário sobre a mesa. Houve um tempo em que era consultado sobre as melhores datas para eventos como esse. Será que dia? 7, 8 e 9. Em Paraty. Não gosto do número 7. É meu número da sorte, respondi sem parar de me movimentar. Quando me sentei, o vi terminando de sorrir do meu comentário. Então, senhor Andrade, o que tanto queria me falar ontem? Agora é você que está me fazendo esperar. Você me desobedeceu, saiu sem ir até minha sala, como pedi. Acontece, senhor, que não estou aqui para te obedecer. E só você parece não entender isso. Me atrasei ontem, mas ainda bem que cheguei a tempo de não fazer empicadinho de você. Diria que cheguei bem na hora, no exato momento em que começariam a te massacrar. Que ódio. Babaca de merda. Nem mesmo conseguia responder aquilo. Cadê toda a autoconfiança que esfrega na minha cara todos os dias, senhora Torres? Você é muito idiota mesmo. Era isso que precisava falar comigo? Ele gargalhou. Acha que não saberia como reverter aquilo? Pensa mesmo que não seria capaz de dobrar meia dúzia de idiotas caipiras? Respeite seus oponentes, senhora Torres. O sorrisinho canalha ainda pairando em sua boca. Respeito quem me respeita. Matias, aliás, não somente Matias, todos aqueles homens são experientes quando o assunto são negócios envolvendo terras, plantações e matéria-prima. Eu cresci vendo fazerem isso. Sua abordagem de moça da cidade não seria suficiente para lidar com eles. Está insinuando que não sou competente o suficiente para meu cargo? Não. O problema, senhora Torres, é que às vezes você é competente demais. E sim, isso pode ser um defeito grave. Me calei. Na verdade, não compreendi bem sobre o que Max estava falando. Não naquele momento. Temos conseguido avanços por aqui. É difícil reconhecer, mas acho que seu trabalho trouxe muita eficiência para o que fazemos. Era um elogio? Um tipo de prêmio de consolação para suprir o que tinha acabado de dizer? Sua organização é bem melhor que a minha, e seu trato com os funcionários é igualmente bom. O ouvia com atenção, tentando organizar mentalmente qual caminho ele estava tomando e o que viria a seguir. Apesar de você ser irritante e antissocial, tem apresentado resultados muito bons nesses setores. Obrigada, Max. Já anotei aqui nas minhas notas mentais, numa pasta intitulada Esquecer. Falei batendo com um indicador na minha têmpora. Não estou brincando, Torres, completou sorrindo. Não estou achando que está. O que estou fazendo é dispensar qualquer tipo de elogio ou crítica vindos de você. Falei com os ânimos sobressaltados. Tenho direcionamentos sérios para fazer as coisas do meu jeito. Está sendo orgulhosa. Olha, tenho muita coisa para organizar. Diferente de você, não tive o prazer de descansar até às 9. Então, se puder ir agora, seria a coisa mais encantadora que poderia fazer por mim nessa manhã. O interrompi sem piedade. Ele se levantou e não contestou ao sair pela porta, me deixando com um volume de raiva difícil de administrar. Nem um pouco gentil. Não quis ofendê-la. Só queria pontuar que até aquele momento tínhamos bons resultados para apresentar na reunião dos acionistas. Tinha toda a parte ruim de ter sempre alguém puxando o nó da minha gravata,
Mas a parte boa é que ela era realmente competente. Só queria propor ajustes mínimos que a deixariam ainda mais preparada para a função. Não sei se escolhi as melhores palavras, na verdade, essa era uma dificuldade real na minha vida. E quando o evento era falar com ela, parecia que me comunicava em grego e ela em mandarim. Pouco nos entendíamos, demorava para explicar meus pontos de vista e deixava tudo pela metade, porque ela sempre se irritava no meio do caminho. Dormi no escritório ensaiando coisas que diria a ela. Era importante termos uma ideia de parceria, talvez pudéssemos ir mais longe do que tudo que fiz sozinho. Quem sabe ela pudesse ser a pessoa ideal para colocar em prática todas as minhas ambições com aquela empresa. Se não era digno da confiança do meu pai, ela com certeza contava com sua total atenção nesse quesito. Eu tinha os meios e ela tinha as oportunidades. Seria perfeito se pudéssemos chegar ao entendimento necessário para desenvolver as coisas em outro nível. O problema era que ela também não me respeitava e parecia me detestar. Não a culpo. Com toda certeza meus parentes devem ter contextualizado todas as coisas pelas quais vinha passando. Se era muita informação até para mim, autor dos fatos, imagina para uma mulher baixinha e séria demais, com carinha de quem nunca se sentou a partir da segunda fila de uma sala de aula. E pelo currículo que tinha, foram muitas salas de aula. O que poderia trazê-la para meu lado? Filosofei o tema por todo o dia, sem solução. Quando Vitor chegou para me buscar, encontrei Torres e Eunice no hall de entrada do nosso departamento. Boa noite, senhora Torres, Eunice. Fiz breve aceno de cabeça, com muito mais cerimônia do que necessário. Não está cedo demais, senhor Andrade. Se quiser, pode dormir por aqui. Torres não perdia uma única oportunidade de ser chata. Sorri para elas, vendo na expressão de Vitor que pouco entendeu do que se tratava. Hoje não, essa noite tenho que colocar sorrisos no rosto de uma mulher. Ela quase empalideceu. Sua reação me deixou quase animado. Seu desconcerto era a confirmação do puritanismo que esperava de uma mulher casada, religiosa e antiquada, ou seja, a própria definição da Torres. Até amanhã, senhora e senhorita. Conclui mencionando as duas e saindo do escritório. Chegar em casa era quase uma questão de necessidade. Precisava dormir na minha cama, descansar de verdade.